É natural que a ligação entre Fernando Pessoa e literatura policial tenha demorado um tempo para surgir. A ligação de um grande nome da literatura portuguesa com o gênero policial tido como menor não contribuía em nada com a construção de um grande nome da literatura mundial. Mas assim como outros grandes pesos pesados da literatura, Pessoa percebeu que a literatura policial poderia servir como ferramenta para se conhecer melhor a sociedade e os homens, e fez questão também ele de pagar o seu tributo ao gênero policial. Os textos reunidos na antologia Novelas Policiárias são obrigatórios não só para quem gosta da obra de Fernando Pessoa, não só para quem gosta de literatura policial, mas sobretudo, principalmente para quem quer produzir literatura policial, especialmente em língua portuguesa. Conheça o Holmes de Fernando Pessoa, conheça Abílio Quaresma, médico sem clínica, decifrador de charadas, matemático da realidade e Édipo das esfinges criminais. Charadas, problemas de xadrez, quebra-cabeças geométricos e matemáticos. Alimentava-se destas coisas e vivia com elas como com uma mulher. O neologismo que Pessoa criou de uma literatura policiária em vez de uma literatura policial já é, por si só, uma pista que os seus escritos não estavam apenas a serviço do leitor de literatura policial, mas do próprio gênero policial. As novelas policiais de Pessoa, então, podem ser lidas mais como um manual sobre a arte da investigação dedutiva do que um livro de aventuras. Até porque não há nesse livro propriamente aventuras. O detetive de Pessoa, o Abílio Quaresma, é um legítimo armchair detective. Literalmente um detetive de poltrona, de sofá, uma vertente da novela de enigma que conheceu o seu ápice com o escritor Rex Stout, criador do famoso Nero Wolfe, um investigador glutão e sedentário que pesava mais de 130 quilos e que resolvia os seus crimes não andando por aí, mas trancafiado numa sala, num quarto, enquanto comia. Aquele quarto no terceiro andar da Rua dos Fanqueiros, aquele era tão fiel como a sua renúncia à vida, conheceu orgias de compreensão e solução que nenhum orgíaco da carne poderia acompanhar na sua experiência. O investigador de Pessoa resolve seus casos, assim como Nero Wolfe, dentro de casa, no terceiro andar de um apartamento na Rua dos Fanqueiros, sentado a fumar os seus charutos Peralta, com as pernas cobertas por uma manta. Na verdade, quando ele se apresenta para resolver o caso já está resolvido. Não há, portanto, uma investigação posteriori, uma ação externa. Toda a movimentação acontece dentro da cabeça do Abílio Quaresma. Assim como as aventuras de Dupin e de Holmes, os dois maiores nomes da novela de enigma, os casos do Abílio Quaresma são contados por uma terceira pessoa, por um admirador da sua genialidade. Uma genialidade a serviço da investigação pura. Isto é importante observar. Charadas, problemas de xadrez, quebra-cabeças geométricos e matemáticos. Alimentava-se destas coisas e vivia com elas como com uma mulher. O raciocínio aplicado era o seu harém abstrato. O Quaresma não se interessa pelo sistema legal, mas pela arte da dedução. A resolução de um enigma é o desafio pessoal desse decifrador. E ela se encerra em si mesma. Só para deixar isso bem ilustrado, num dos casos que o Quaresma resolve, ele chega a confrontar o culpado, mas não faz nenhuma questão em denunciá-lo. Pelo contrário, o encontro serve para que, mais uma vez, o Quaresma tenha certeza que chegou à conclusão correta. Satisfeito com a resolução de mais uma charada, o Quaresma interpela, inclusive o culpado, o assassino, sobre como é o melhor caminho para que ele possa tomar um elétrico. É nesse conto também que o Quaresma pergunta se o assassino vai se refugiar no Brasil. Ou seja, desde o início do século XX, quando a pessoa começou a escrever essas novelas policiárias, o Brasil já era o destino dos criminosos em fuga. Matemático da realidade, estratégico do já feito, o seu raciocínio no movimento rapidíssimo
despia os fatos de um caso de todos os seus acidentes, e o esqueleto do que acontecera surgia numa radiografia erguida subitamente da cuvete. Como o raciocínio é uma atividade abstrata, uma atividade confusa, redundante por natureza, às vezes se tem a impressão de estar perdido entre as divagações do Quaresma, ou ainda que se está a ler um texto incompleto, carente de uma edição final pelo autor, o que definitivamente não é o caso. Um dos pilares do rebuscado pensamento dedutivo do Quaresma é não se confiar nos factos. Afinal, os factos são relatados pelos homens e os homens não são dignos de confiança. Como também não é de confiança o fã anônimo que nos relata os casos resolvidos pela genialidade de Abílio Quaresma.